a pergunta da Kátia Coelho dos Santos. Ela perguntou para mim quais são meus projetos para Itajaí. Bem, como pré-candidato, tenho minhas ideias que eu acredito. Eu acredito que os vereadores precisam ser independentes do executivo e que não troquem cargos por apoio ao prefeito que estiver no poder. O legislativo inteiro tem de ser independente do executivo e não isso que a gente vê no Brasil atualmente, de legislativos se vendendo para o executivo. É para isso que elegemos vereadores, para representar dentro das possibilidades o povo, seja quem esteja na prefeitura, inclusive se for do meu partido, pois o vereador é para representar o povo e não representar o prefeito que está lá. Hoje a pergunta é do Samuel da Costa. Ele perguntou se eu vou lutar por mais concurso público na Fundação Cultural de Itajaí. Sim, Samuel, é inadmissível que a Fundação Cultural de Itajaí fique refém de cada mudança de prefeito. Pois sai prefeito e entra prefeito, todos eles encontram a Fundação Cultural vazia, sem funcionário. É isso mesmo. Todo prefeito que entra encontra a Fundação Cultural sem ninguém. Ou seja, tudo que foi feito pela gestão anterior acaba meio que perdido e ninguém acha nada. E aí levam semanas, meses até para encontrar o que foi feito, onde é que estão os arquivos, onde é que estão os documentos. E isso nós temos que mudar o mais rápido possível, para que as políticas culturais não sejam afetadas como estão sendo desde o começo da Fundação Cultural. Portanto, precisamos que os efetivos da Fundação Cultural voltem para a Fundação Cultural. A maioria dizem que tem um ou dois e estariam em desvio de função, inclusive. Então, abrir mais concursos para tirar o número de comissionados, que é a ampla maioria dentro da Fundação Cultural em todas as gestões. Agora a pergunta do Vinícius Pereira. Como o Legislativo pode lutar contra a privatização do Porto? Olha, Vinícius, primeiro a gente teria que eleger uma Câmara de Vereadores que fosse contra privatizações. E infelizmente o que a gente tem visto em todas as câmaras, não só municipais, como estaduais e até lá no Congresso Federal, são vereadores e deputados essencialmente a favor das privatizações. Porque sempre alguém leva alguma coisa nessas privatizações. Inclusive até os próprios vereadores e deputados que aprovam essas leis. Muitos têm as mãos molhadas até mesmo pelos próprios empresários para votar. E como eu tenho dito, que não quero ser um representante da elite. Quero representar o povo. E para representar o povo, nós temos que ser contra as privatizações. Totalmente contra qualquer privatização, inclusive a do Porto de Itajaí. E vamos lá respondendo mais uma pergunta, agora do Eliton Rufino. Ele perguntou sobre o plano de carreira de mestrado e doutorado. Segundo ele, hoje há um aumento de 10% dependente da pós que se faça. Ele perguntou se eu tinha alguma ideia sobre esse problema. Bem, Elton, o ideal seria que se tivesse uma porcentagem para incentivar que se continuasse, não que parasse no lato sensu, ou seja, um aumento progressivo para o mestrado e outro para o doutorado. Mas junto com o sindicato e a categoria, podemos lutar para corrigir esses problemas no plano de cargos e salários, pois esse tipo de mudança não pode vir do legislativo. E os professores precisam ser encorajados cada vez mais a melhorar seus conhecimentos, ao contrário do que é feito na iniciativa privada, onde não se premia o conhecimento, apesar de falarem tanto da mítica meritocracia. Hoje vou responder a pergunta da Karen Lessa. Ela perguntou se eu tenho algum projeto para a educação. Bem, falar sobre educação daria um vídeo de uns 10 minutos, pelo menos. Eu poderia começar falando, por exemplo, sobre a municipalização que o Estado tem feito em Itajaí. Nós temos que nos posicionar contra essa municipalização das escolas públicas estaduais. Já foram duas, pelo menos, em Itajaí que eu me lembre. Outra coisa que eu poderia, e me posiciono, é que se tem um número de vagas para os alunos que atendam às demandas desses alunos, ou seja, que não fique criança fora da escola. Porém, precisamos também impedir a superlotação de sala. A aplicação do piso do magistério também é um dos temas que eu defendo. Já um projeto maior para a educação, um projeto nacional, seria tornar todas as escolas públicas, acabar com as escolas privadas. Assim a gente vai começar a diminuir um pouco as desigualdades tão grandes que tem nesse país, onde tão poucos têm acesso à educação de qualidade. Enquanto a maioria sofre em escolas precárias, com professores também tendo seus empregos cada vez mais precarizados. Também um outro fator que temos que lembrar é, por exemplo, o Enem. No ano passado, mais de 3 milhões de estudantes ficaram fora das universidades públicas. Ou seja, o sistema todo está errado.
E é de propósito, é feito assim pelo mercado. Fora isso tudo, também temos que lutar por mais escolas públicas no município. E claro, escolas de tempo integral, onde o contraturno seja voltado para as artes, já que temos há décadas um sistema educacional todo voltado para o mercado de trabalho, para a construção de alunos que saem dali como máquinas para simplesmente exercer um trabalho manual, quando o ideal da escola seria formar seres humanos livres. A pergunta de hoje é do Francisco Johansen. Ele perguntou se haveria uma outra possibilidade de a prefeitura fazer o que ela fez há pouco tempo atrás, que foi transformar a alíquota do desconto do IPI dos servidores de 11% para 14%. Bem, o menos pior a se fazer seria, já que criaram este monstro chamado reforma da Previdência, seria a prefeitura ter feito a alíquota progressiva, ou seja, de acordo com os ganhos mensais dos servidores, como ficou no INSS, inclusive, que deixaria mais dinheiro nas mãos dos trabalhadores e, com isso, mais dinheiro circulando na cidade, circulando no comércio, em vez de tirar esse dinheiro e colocar dentro do IPI. Porém, esta não é a intenção do atual governo municipal, que quer mais dinheiro para alguns poucos da elite e menos dinheiro na mão do trabalhador, já que quem apoia de verdade os prefeitos, qualquer prefeito, seja ele quem for, nas campanhas, não é o trabalhador. São estes que se beneficiam com este tipo de atitude, tirando o dinheiro do trabalhador e colocando o dinheiro na mão de algum empresário que está terceirizando o trabalho, geralmente. Pessoal, continuem mandando suas perguntas aqui nos comentários do vídeo e quero agradecer a todos que já enviaram suas perguntas, tá? Amanhã tem mais. Olá, hoje eu vou pular um pouquinho a ordem. Recebi uma mensagem nessa manhã perguntando sobre essa portaria que a Prefeitura de Itajaí soltou ontem, liberando a volta de instituições de ensino infantil particular. Vou ler aqui a portaria. Portaria da Secretaria de Saúde de Itajaí, o decreto número 11.982, ambos publicados dia 27 no Jornal do Município, tratam da liberação de atividades recreativas em centros de educação infantil da rede particular. A medida para crianças de 0 a 6 anos requer o cumprimento de uma série de exigências e passa a valer a partir de 1º de setembro. Ora, gente, se está proibido no estado de Santa Catarina, por decreto, até 12 de outubro, a volta das aulas presenciais, como o prefeito faz um decreto liberando que crianças estejam presentes numa escola, uma unidade de ensino infantil? Isso não tem cabimento, não tem lógica nenhuma, na verdade. Ainda mais quando a gente já sabe o quão é difícil cuidar de crianças nesse momento. Se os adultos não tá dando certo, gente. Países onde a Covid já regrediu muito, as escolas voltaram e muitas a maioria teve que parar. Agora em Manaus, no Amazonas, onde tinha regredido bastante a Covid, voltaram as aulas. E as aulas tiveram que parar de novo porque isso adolescentes, não são crianças. Houveram vários casos de infecção por Covid-19. Ou seja, voltar com o ensino infantil neste momento em Itajaí, onde não há nenhum número que diga que a gente está baixando, pelo contrário, estamos tendo casos todo dia de Covid na cidade, no mesmo patamar de um mês atrás, mais ou menos. O mesmo número de mortes por dia, desde 26 de maio nós temos uma morte por dia em Itajaí, na média. 26 de maio com uma morte por dia em Itajaí. E isso é preocupante. As coisas não estão melhorando para o prefeito flexibilizar mais ainda. Então só resta a gente entender que tá rolando desespero. O prefeito sabe que tem a sua reeleição ali em novembro e está tentando, claro, agradar o setor empresarial, que eu sei que está forçando muito a barra para cima de todos os governos. Só que um governo fraco vai baixar a guarda nessa hora. E vai botar o trabalhador em risco, botar as crianças em risco, botar os pais e avós dessas crianças em risco. Inclusive, já há uma proibição do Ministério Público de Santa Catarina na Prefeitura de Itapema, que tentou a mesma coisa. E o MP proibiu a volta dessas instituições de ensino infantil, mesmo para atividades recreativas como é Itajaí. É exatamente a mesma coisa que Itajaí. E também já para acalmar as pessoas
os trabalhadores, os pais de crianças que estão na educação infantil, o sindicato, o Simpro, o Sindicato dos Professores de Itajaí, já vai entrar no Ministério Público para impedir essa decisão do prefeito de Itajaí. Portanto, lutem pelos seus direitos, reclamem, vão às redes sociais para reclamar, porque isso é um absurdo. É colocar mais pessoas em risco numa cidade como Itajaí, onde não temos o número de infectados baixando. Pelo contrário, continua tudo igual em Itajaí. E isso que em Santa Catarina já temos uma regressão nos casos de Covid. Porém, em Itajaí mesmo, a ivermectina, ozônio e sei lá mais do que, nada muda. Olá, hoje eu vou responder a pergunta do Beto Silva. Ele perguntou o que eu faria para deixar as pessoas em casa nesta pandemia. Bem, vamos lá. Essa é uma pergunta um tanto complexa que exige uma resposta um pouco mais complexa também. Para começar, a gente teria que fazer isso tudo que eu vou dizer lá no começo da pandemia, lá em março. Uma delas seria não dar 1 trilhão de reais, 1 trilhão,2 mais ou menos, de reais para os banqueiros. Sim, os banqueiros receberam mais de 1 trilhão de reais lá no final de março, no começo da pandemia. Para ajudar quem? O que o banco produz que merece receber tanto dinheiro assim, enquanto se sabe que vai passar por meses de crise que já se indicava antes da pandemia? Não tem razão disso, a não ser dar dinheiro para quem apoia esse governo neoliberal que está aí. Um segundo ponto que poderíamos já ter feito, e temos que fazer isso, é parar todo o pagamento da dívida externa e dívida interna. E também anular a dívida pública. Seriam fatores que o Brasil conseguiria arrecadar mais dinheiro para poder usar no combate à pandemia. E não só no combate à pandemia, combater o desemprego que viria em seguida, teria que tentar impedir o desemprego. Mas como se faria isso? Para ajudando os microempresários, pequenos empresários, médios empresários que precisariam de dinheiro durante a pandemia, pois ficariam parados, teriam sua produção parada. Então, anulando essas dívidas, o Brasil conseguiria arrecadar o dinheiro necessário para isso. Aí no terceiro ponto, colocaríamos também impedir as demissões, fazer como outros países fizeram, que proibissem completamente que os empresários demitissem seus empregados, mantendo esses empregados com o dinheiro que seria arrecadado da dívida pública anulada e as outras dívidas, dívida interna, dívida externa também. O quarto ponto seria diretamente ligado à pandemia, que seria estatizar todo o sistema de saúde. Será que não seria o momento do país ter feito isso? Estatizado tudo, estatizado o sistema todinho de saúde. E também já poderia se aproveitar e estatizar o sistema financeiro, juntamente com os bancos. Sim, por que não todos os bancos públicos? Todos os bancos controlados pelo Estado? Seria um modo de apoiar o país nessa pandemia. Seria um modo de não deixar as pessoas passarem fome ou se jogarem em empregos cada vez mais precarizados. Além de que, com esses 600 reais, que é uma miséria, e vai diminuir a partir de agora, o povo, infelizmente, não pode ficar em casa esperando esse auxílio que o governo ofereceu, que nem era o que o governo queria dar, porque o governo queria dar 200 reais e o Congresso ainda conseguiu aumentar esse valor para 600 reais. E aproveitando que estaríamos fazendo isso lá no começo da pandemia, não tem por que deixar essas reformas que foram feitas, que são todas contra o povo. Então, teríamos que anular as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Seriam meios de apoiar o povo durante a pandemia. E anulando essas reformas, já seria um grande passo para a retomada a partir da pandemia. Mas com esses pontos que eu coloquei, acho que conseguiríamos controlar e as pessoas ficariam em casa porque estariam protegidas pelo Estado. Hoje elas não estão protegidas, por isso está todo mundo na rua, por isso a pandemia já foi mandada para o espaço, não importa mais o número de mortes, o número de contágios. O povo tocou o dane-se e foi para a rua porque cansou de esperar por atitudes de verdade dos nossos governantes. Posso citar todos eles aqui: o governo do estado de Santa Catarina, o governo municipal de Itajaí e o governo federal do senhor Bolsonaro. Pessoal, continuem mandando suas perguntas que eu vou tentar continuar respondendo todos os dias por aqui. Beleza? Obrigado. Olá, hoje vou responder a pergunta da Rúbia Cristina dos Santos, que inclusive também é uma pré-candidata a vereadora do Partido dos Trabalhadores em Itajaí. Ela perguntou para mim
o que eu melhoraria na cultura em Itajaí? Bem, para quem não sabe, eu canto no coro Carpe Diem desde 1987, 88 mais ou menos. Então faço parte da cultura de Itajaí há pelo menos uns 30 anos. E no setor cultural nós temos um caminho longo, muito longo ainda a percorrer, principalmente em levar a cultura para os bairros de Itajaí. Tirar do centro da cidade o foco dos eventos, descentralizar mesmo. Como eu venho falando, o sistema impede as pessoas de terem seus direitos garantidos. Exatamente por isso, nós não vivemos numa democracia, mas sim num arremedo da democracia, onde se finge que temos direito a tudo, enquanto sabemos que só temos direito de ter direitos, mas não temos acesso a eles. A mesma coisa acontece com a cultura. O povo não tem acesso à cultura. E quando ela é direcionada somente para o centro da cidade, isso só agrava esse abismo que o sistema cria. Portanto, precisamos de um diagnóstico preciso da cultura em Itajaí. Precisamos ir em direção do povo, levar os eventos para os bairros periféricos. Quem sabe uma outra biblioteca municipal no bairro São Vicente, ou no bairro Cordeiro, ou uma sala de canto para os nossos coros. Resumindo, precisamos nos voltar para o povo. Para os trabalhadores que não têm tempo para se deslocar até o centro da cidade, e é onde acontece a maioria dos eventos apoiados ou realizados pela Fundação Cultural de Itajaí, incluindo o próprio Festival de Música. E não estou falando só em levar os shows para os bairros, como aconteceu na gestão do PT de 2005 a 2008, por exemplo, onde os shows foram para os bairros. É levar o evento em si para os bairros também, não deixar só ali no centro da cidade. Estes são alguns pontos que defendo na cultura. E reitero, precisamos fazer um bom diagnóstico para o setor cultural de Itajaí. Principalmente agora, depois do baque da pandemia da Covid-19, que afetou o setor muito fortemente. Espero ter respondido a pergunta, Rúbia. Pessoal, continue mandando suas perguntas. Eu ainda tenho mais umas 3 perguntas para responder aqui nesses vídeos, tá bom? Obrigado aí, valeu! Olá! Hoje eu vou responder a pergunta do Vasco Schmidt dos Santos. Ele perguntou o que eu penso sobre a pesca que poderia melhorar, o que fazer sobre a pesca em Itajaí. Bem, Vasco, hoje a humanidade já tem capacidade suficiente para alimentar toda a população da Terra. Só que enquanto isso, milhões de pessoas passam fome ou morrem diariamente no mundo, ou lutam até por água. E isso é um sintoma atual do sistema em que a gente vive, onde prevalece o dinheiro acima de tudo, inclusive até mesmo da própria religião, ou da própria vida dos seres humanos. Só que aí a gente lembra, por exemplo, que o auge do capitalismo, os Estados Unidos, consomem muitíssimo alimento e chegam a desperdiçar 150 mil toneladas de alimentos por dia. E pior ainda, lá há milhões de pessoas passando por insegurança alimentar. E aí, nesse ponto, a gente pode incluir também a indústria pesqueira, que quando passou a ser uma indústria, aumentou consideravelmente a exploração da pesca e também do trabalhador, que vem sendo cada vez mais desenfreada na mesma medida que a escassez de peixes começa a crescer cada vez mais também nos oceanos. E estudos indicam que o peixe é finito, é um recurso finito. Portanto, ou mudamos tudo, ou isso vai influenciar todo o planeta. Não só a alimentação, não só os peixes. Novamente, vemos que a exploração é a grande causa de tudo, e não ter mais ou menos humanos na Terra. O que devemos lutar no caso da pesca é o mesmo para a agricultura. Ou seja, que paremos de explorar os trabalhadores, os reais donos de sua força de trabalho, que são quem mantém a pesca ou a agricultura sustentável. Paremos de deixar que empresários decidam quanto se deve plantar ou pescar, quanto ou para quem se deve vender ou exportar. E assim, com os trabalhadores donos do seu destino e orientados, no caso de pescadores, por exemplo, por pesquisadores como temos na Univale, ou no caso da agricultura, pelo pessoal da EPAGRE, conseguiríamos e muito resolvermos este problema que temos visto. Espero ter ajudado um pouquinho nessa questão, Vasco. E agradeço a todos que fizeram suas perguntas, mandaram, deixaram seus comentários e continue fazendo mais perguntas, que eu vou continuar fazendo vídeos enquanto houver mais perguntas para responder. Valeu, obrigado! Olá! Hoje vou responder a pergunta do Gerd Klotz. Ele fez também uma pergunta extensa, então eu vou ter que ler essa pergunta para vocês, tá bom? Vamos começar. O transporte público em Itajaí sempre foi deficitário. E hoje, com este governo municipal de viés bolsonarista, autoritário e antipopular, sequer temos uma empresa concessionária deste serviço. O que achas de a prefeitura, o governo municipal, assumir essa tarefa investindo, criando e gerindo uma empresa municipal, com mais linhas, micro-ônibus na área rural
e localidades mais distantes do centro, dotados todos eles com refrigeração e conexão com internet via Wi-Fi. Bilhete único e tarifas acessíveis e franquia para estudantes? Você defenderia esta proposta junto ao governo do professor João Eduardo Weck, caso ele venha a ser homologado candidato a prefeito de nossa cidade? Bem, vamos lá, Gerd. Itajaí é um clássico exemplo de como poderíamos investir numa alternativa de transporte público. E a alternativa que podemos fazer é o transporte público municipalizado. É isso mesmo, o município assumir o transporte público totalmente. E ainda por cima, colocando os trabalhadores no controle da gestão. Porque quem melhor que os trabalhadores e moradores para saber como gerir um problema que tem durado há décadas aqui em Itajaí? Claro que com orientação de especialistas, com ônibus em sua maioria elétricos, se não todos, tudo isso voltado pelos próprios trabalhadores que também serão usuários. Já hoje no Brasil nós temos mais de 10 cidades com transporte público gratuito. Uma delas que podemos usar como referência é Volta Redonda, no Rio de Janeiro, uma cidade maior que Itajaí, inclusive. E no mundo inteiro cada vez mais cresce o número de cidades com transporte público gratuito. Isso sem contar que nós já estamos atrasados com sistemas mais modernos de transporte como o VLT, por exemplo, e que poderiam e deveriam ser integrados com todas as cidades da região, inclusive. Portanto, o problema do transporte público de Itajaí, do trânsito cada vez mais caótico, incluindo a poluição, passa por esta municipalização do transporte. Além de deixar que os trabalhadores, os cidadãos, e com auxílio do governo e de entidades como a universidade, controlem sua gestão e demandas que virão. Além de investimento em novos modais de transporte como o VLT. Portanto, espero ter respondido sua pergunta, Gerd. Pessoal, novamente, obrigado a todos que mandaram suas perguntas. Espero estar respondendo elas a contento e espero continuar respondendo as que vierem em seguida. Valeu, obrigado.